Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, acabou praticamente agora, né? Faz um pouco de tempo aí a rodada do Brasileirão. E o Brasileirão do Corinthians acabou de terminar, né? O Corinthians não cai mais para a segunda divisão, com os resultados, né, da rodada. E também já está matematicamente classificado para a Copa Sul-Americana. Os dois objetivos ali que davam para chegar nesse final de temporada. Ou seja, o jogo contra o Curitiba é meramente acessório, né? É cumprir a tabela aí. E agora a gente pode pensar finalmente em 2024, né? E esquecer, ou enfim, não esquecer 2023 para servir de aprendizado. Não sei como é que vocês vão levar esse final de torneio, né, rapaziada? Esse final de ano, na verdade, né? Mas a questão, pessoal, que eu queria falar sobre uma passagem que o Mano Menezes disse na coletiva dele ontem. Eu achei bastante interessante, eu achei bastante importante, porque assim, tem alguns jornalistas, algumas páginas que eu sigo que eu confio mais e outras menos, né? Porém, essas páginas e a mídia em geral pautam, né, o noticiário corintiano, ou seja, tem sempre notícia do Corinthians, né? E uma das notícias aí que vem mais sendo falada pelos torcedores, né? Eu vejo isso no estádio, né? Eu vejo isso com meus amigos, eu vejo isso em grupos de torcedores, né? Que é a tal da reformulação que o Augusto prometeu para a fiel torcida para 2024, né? O nosso novo presidente eleito aí no último dia 25 de novembro, né? Desbancando a oposição que durava mais de 15 anos no poder do Corinthians, né? E cara, Felipe, eu realmente acho que precisa e eu acho que deve ocorrer, pelo menos em parte, essa reformulação. Só que, cara, eu já fiz um vídeo disso aqui, acho que faz uns meses já aqui no canal, falando de como vai ser essa reformulação, né? E ontem, o que o Mano Menezes disse, eu espero realmente, pessoal, do fundo do coração, que mais do que notícia de jornalista, mais do que notícia de blog, de portal, escutem o que o Mano Menezes disse ontem, pessoal. Pelo amor de Deus. Ele falou, e depois o Vessone meio que repete a frase do Mano e o Mano concorda, né? Ele basicamente disse que só vai ter reformulação no Corinthians, só vai ter lista de dispensa, caso cheguem jogadores, na mesma quantidade pelo menos, dos que devem ou que a galera quer que saia. Ele sabe que existe a estafa da torcida perante a esse ano muito ruim pro corintiano, né? De inúmeras derrotas, de poucas vitórias, de muitos fracassos, de péssimo futebol, de decisões equivocadas, tanto dentro de campo quanto fora de campo, de ver nossos rivais conquistando o título, né? E pior, nossos rivais aqui domésticos, né? Da nossa cidade, né? Conquistando títulos importantes aí, nesse ano ainda. Porém, ele disse que só vai ter essas saídas caso tenham as chegadas. E galera, eu queria falar sobre isso, pessoal. Não é nem má vontade do Mano Menezes. Eu aposto que ele poderia fazer, e ele gostaria de fazer uma reformulação bem interessante, mandando embora 10, 15 jogadores do Corinthians para começar o ano de 2024 no jeito dele. Só que a gente não tá em 2010, rapaziada, em 2008, 2007, onde tinha aqueles pacotão de reforço, né, igual os times faziam com bastante frequência, né, pessoal? A gente tá em 2023, Corinthians aí com uma dívida bilionária, né? Não pensem que mudou tudo só porque o Augusto chegou. A pica ainda tá aí pra alguém resolver. Segundo aí os balanços aí, né, as notícias dos balanços do Corinthians, teve um mini superávit aí, conseguiu equalizar a dívida, né, manter no mesmo patamar onde já estava, né? Mas o Corinthians segue devendo e segue com problemas graves aí de fluxo de caixa pro próximo ano, né? Impossibilitando transferências, pessoal. E essa que é a parte que eu queria entrar. O Corinthians não tem muita bala na agulha para poder comprar jogadores. Chegar no Botafogo e toma, tá, aqui tá a multa, eu vou trazer o Tiquinho Soares. Chega no, sei lá, no Internacional, toma, vou pegar aqui o Alan Patrick. O Corinthians não tem dinheiro para fazer isso. Tanto é que uma das poucas contratações que o Duílio fez de dar bala, né, de dar 40 milha, foi no Fausto Vera. Os outros jogadores foram todos finais de contrato, né, a maior parte deles, como o Juliano, Renato Augusto. E teve alguns jogadores que o Corinthians conseguiu negociar para poder trazer eles para o Corinthians, né? Então, não sei se vocês lembram, o William teve que rescindir o contrato com o Arsenal, o Roger Guedes teve que rescindir o contrato lá com o clube chinês, para posteriormente o Corinthians conseguir fazer a negociação com o jogador, né? Jogador Corinthians. Porque o Corinthians não tem aporte financeiro
para poder fazer essas contratações, né? Então é muito fácil você pegar e falar, o Corinthians precisa de uma reformulação, o Corinthians vai mandar todo mundo embora, sendo que, sinceramente, cara, eu vi os nomes na mídia aí que vincularam no Corinthians, Gabriel Barbosa do Flamengo, 40 milhões de reais, Matias Vinha, lá que tá na Itália, ex-lateral esquerdo do Palmeiras, não sei quantos milhões, o cara poderia vir por empréstimo, aí eu acho um pouco mais plausível, né? Falaram do Arana durante um tempo, aí o cara tinha mais um ano de contrato, agora renovou. Talisca sempre bate na pauta, né? Então assim, são jogadores, rapaziada, que é praticamente inviável que eles venham. E outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal. A gente tá no mundo do futebol, não sei se vocês perceberam ainda, o pessoal da mídia parece que não percebeu ainda, pelo menos não nesse campo, né? Eu não sou nenhum especialista do mercado de futebol, mas é só você ver as contratações dos clubes, pessoal. É muito difícil você conseguir trazer jogadores na janela, a nossa de verão, né? Mas a de inverno da Europa, que é ou seja, que é no final do ano, começo do ano, né? A janela de janeiro. É muito difícil você conseguir trazer jogadores nessa janela, pessoal. Porque os jogadores de ponta, os jogadores de qualidade, eles já fazem os contratos visando o mercado europeu, ou seja, de junho a junho, julho a julho, né? E os jogadores que vêm da Europa possuem contratos de meio de ano a meio de ano, porque lá a temporada começa no ano e termina no outro. Então assim, é muito difícil quando a gente vai abrir os cofres para trazer os jogadores. Eu acho que isso é praticamente impossível, tá ligado, pessoal? Enfim, e sei lá, eu temo, sinceramente, que a torcida fique frustrada com esse começo de mandato do Augusto, até pelas promessas que ele fez, e eu acho, sinceramente, que não é culpa dele. Eu acho que ele poderia ter se expressado melhor, né? Que eu acho que as grandes contratações do Corinthians não serão concluídas no começo do ano. Eu acho muito difícil, muito improvável, aliás, até por como o mercado se comporta. E não adianta você pegar e mandar embora o Juliano, o Renato Augusto, o Gil, o Fábio Santos agora que aposentou, Cantilho, o Bruno Mendes que quer pedir pra sair, vai sair fora, né? O Pedro que vai pro Zenit, o Oliveira tá acabando o contrato, né? Pegar e mandar todo mundo embora e você não ter 22 jogadores pro Campeonato Paulista, rapaziada. Então assim, vai ser acumulado novas vergonhas. A não ser que a diretoria chegue e fale, pessoal, a gente não vai conseguir contratar agora, vamos mandar os caras embora, vamos ficar com a base no Paulistão. Será que a torcida vai comprar? Seria interessante. Eu acho pouco provável, e pouco provável que teria essa transparência, não pelo Augusto, mas sim pelo como se comportam políticos no futebol, né? Então assim, pessoal, e aí também, entrando nesse assunto também, não sei se vocês viram aí que o Augusto quer um cara profissional do futebol, um executivo do futebol, falaram de Alexandre Matos, falaram do Caetano que tá no Galo, falaram do... Como é que é o nome daquele cara que trouxe o Jorge Jesus? Pelaipe, né? Esses malucos assim, homem forte do futebol. E pessoal, eu posso estar sendo boçal aqui, tá? Se vocês discordam de mim, aliás, sabem como esses caras trabalham, eu não consigo ver esses caras indo bem em times que não possuem dinheiro. Vou te dar um exemplo. Eu lembro da época do Matos no Palmeiras, e o Palmeiras estava cheio de grana ali, quando a Crefisa estava dando bastante dinheiro pro Palmeiras contratar os jogadores. Inclusive, até virou pauta isso, né? O Palmeiras não depende da Crefisa. Outros times também já tiveram patrocinadores. A questão é, patrocinadores que investem no futebol, que dão dinheiro extra para o clube poder comprar os jogadores. E vocês se esqueceram que o Palmeiras pegou e contratou o Lucas Lima, contratou o Borja, o Veiga, o Gomes, o Zé Rafael, o Scarpa. Eu não vou lembrar de todos agora como é que foram os moldes das operações, mas eu lembro que o Palmeiras sempre tinha bala na agulha para trazer esses jogadores, e o Matos era bem quisto, né, por isso, né, por ele trazer os jogadores. Mas, cara, se você me der o dinheiro ilimitado aí, eu trago quem você quiser. Ou você acha que o Leonardo lá do PSG teve algum mérito em trazer o Neymar e o Mbappé pagando a multa completa? No meu ponto de vista, não tem. No meu ponto de vista, não tem mérito algum. Ou o cara do United lá que pagou a multa completa do Ajax para trazer o Antony. Cara, eu também com cheque em branco consigo trazer quem o Corinthians quiser, rapaziada. Então assim, eu não vejo esses caras aí, esses malucos homem forte do futebol, fazendo tanta diferença num time como o Corinthians que tá sem dinheiro. E eu não tô falando pro Corinthians pegar, Felipe, então você quer que continue da mesma forma? Não é isso. Traga o cara, que ele consiga fazer o melhor com o que tem à disposição. Eu só acho que estão pintando de uma forma como se os caras fossem chegar e de repente vai chegar o Paulinho do Atlético Mineiro no Corinthians, vai pegar e vai dar um chapéu na Inter Miami e trazer o Suárez pro Corinthians. Não vai acontecer, tá ligado? Pelo menos
iria me surpreender muito de uma forma tão rápida, né? Antes do Corinthians conseguir se estruturar financeiramente. Então assim, pessoal, eu peço encarecidamente que vocês não caiam nesse papo da mídia de que vai ter uma puta reformulação, cara, porque não faz sentido acontecer uma puta reformulação em janeiro pela situação do Corinthians e por como o mercado funciona. Eu não quero ser aqui o chato, ranzinza. É só você ver, até o Palmeiras e o Flamengo aí, que são os grandes tubarões do mercado, dificilmente eles trazem jogadores na janela de janeiro. E quando trazem é por uma puta bolada. É mais pro meio do ano que fica mais viável essas situações. Ou vocês acham que o São Paulo trouxe aí o Lucas Moura e o Rames Rodrigues porque queria no meio do ano? Aposto que eles gostariam de trazer no começo do ano, mas os caras tinham contrato, enfim, é diferente. Tem que esperar acabar o contrato dos caras para você poder negociar. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!